Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta edição da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, do IFRN. Este evento mais uma vez foi organizado pela Reitoria, através da COAS, juntamente com a participação das comissões, dos demais campos, que é a CISP e a Brigada de Incêndio. Nós vamos estar ofertando várias palestras de forma remota, tendo em vista que não podemos realizar o evento esse ano de forma presencial. Bom, gente, eu trago aqui para vocês um tema bem pertinente, relacionado à proteção de incêndios, utilizando extintores portáteis. Então, eu me chamo Gleidson Teixeira, sou técnico de segurança do trabalho pelo IFRN Campo São Paulo do Potengi. Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula, uma aula resumo. Vamos tratar aqui da proteção contra incêndio por meio de extintores portáteis. Essa é uma maneira de a gente poder atuar inicialmente no princípio de incêndio. E vou trazer alguns pontos, esclarecer aqui alguns pontos sobre esse equipamento muito importante em uma edificação. Então, pessoal, a prevenção contra incêndio. O termo prevenção de incêndio expressa tanto a educação como as medidas de proteção contra incêndio em um edifício. Então, o nosso maior propósito é atuar na questão da prevenção e não da resposta. Então, logicamente, precisando apagar um princípio de incêndio, a gente tem que ter os meios adequados, tem que ter pelo menos os extintores ali no local e ter pessoal com conhecimento adequado para que possa agir ali de forma rápida para controlar aquele princípio de incêndio, para que ele não acabe se transformando em um incêndio. Então, além dos equipamentos, da edificação, dispor dos equipamentos, para isso tem que ter um projeto, tem que ser submetido ao Corpo de Bombeiros, ser aprovado. E, além disso, a gente precisa de pessoal capacitado, pessoal treinado, que conheça os equipamentos, que saiba manuseá-los, que também não adianta a edificação dispor desses equipamentos e não ter pessoal treinado para operá-los quando for necessário. Então, esses dois fatores eles têm que estar juntos, Então, tanto o pessoal treinado como os equipamentos ali disponíveis e de acordo com as normas, e estarem aptos a serem operados. A implantação da prevenção de incêndio se faz por meio das atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extinção e reduzir seus efeitos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Então, pessoal, primeiramente, como eu falei, a gente tem que agir na questão da prevenção. De que forma? A gente vai ter que estar fazendo as inspeções necessárias nos ambientes, nos locais de trabalho, no caso nos campos. Tem as comissões que nós montamos, que é responsável por essas inspeções, a comissão de brigada de incêndio. Então ela é responsável por inspecionar todos os equipamentos de proteção contra incêndio, desde extintores a hidrantes, bomba de incêndio. Então todos esses equipamentos eles compõem o sistema de proteção contra incêndio. Então isso tem que estar periodicamente sendo visto, sendo inspecionado, para que se for detectada alguma não conformidade, que seja corrigido, para que o equipamento ali esteja apto na hora de ser utilizado, caso for preciso. No caso, ele tem que estar ali de acordo com as normas, tem que estar apto ali para ser manuseado, para que a gente possa combater o princípio de incêndio o mais rápido possível. Alguns acontecimentos recentes, como explosões de GLP, incêndios e desabamentos, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que tem mais visibilidade, tem gerado uma reflexão das autoridades da opinião pública sobre a necessidade de maior fiscalização de construções e reformas. Então, diariamente, a gente se depara nos noticiários com acidentes envolvendo vazamento de GLP, principalmente, incêndios, desabamentos.
Então, tudo isso faz com que as autoridades elas procurem revisar suas normas, né? E está melhorando no sentido de mitigar esses riscos de incêndio, de acidentes que muitas vezes geram óbito, né? Além de perdas materiais. Isso tem aumentado a cobrança por parte da população, no sentido de melhoria da qualidade das vistorias e segurança das edificações. As normas de prevenção vêm evoluindo, porém há uma necessidade de mudança cultural da população, quanto a encarar a segurança preventiva como um investimento e não como um gasto. Então, quando fala-se aqui em população, falamos também nos empreendedores, nos empresários, né? Então, eles precisam ter consciência de que atender a norma não é uma opção, é uma obrigatoriedade, né? Então, as empresas são obrigadas a seguir o que a norma pede, né? Então, uma das obrigatoriedades é que a empresa tem que prover meios de proteção contra incêndio em seus estabelecimentos, né? E assim, proteger a vida das pessoas que estão ali, né? Proteger o meio ambiente e evitar perdas materiais, né? Também para as empresas. Legislação atual. Temos o artigo 7º da Constituição Federal, né? Que ele é nossa Carta Magna. Então lá fala muito bem claro, né? Que as empresas elas têm que prover meios de proteção ao trabalhador, né? Contra os riscos inerentes da sua atividade. E ela deve utilizar, na verdade, normas vigentes, né, no país, para que essas ações possam ser elaboradas, né, possam ser efetivadas. Além da Constituição, temos a NR 23, né, que hoje está na pasta do Ministério da Economia e anteriormente ela foi criada na pasta do Ministério do Trabalho. E ela também traz obrigatoriedades para regime de CLT, né? No caso do FRN, a gente está no regime estatutário. Só que a Constituição Federal, como ela abrange, ela é a lei maior, né? A NR 23 ela também dá parâmetros para que a gente possa também atender mesmo no serviço público. Então as empresas, a NR 23 traz que as empresas têm que implantar meios de proteção contra incêndio, né, em suas edificações. Temos também o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico do Rio Grande do Norte, né, é o CESIP, atualizado também pela Lei Complementar 601 de 2017. Então, ele traz vários parâmetros aqui, obrigatoriedades, né, sobre as questões de prevenção de incêndio e sinistro, né. Temos também as ITs, né, são várias, né, que o Corpo de Bombeiros do Estado do RN possui, quer dizer, instrução técnica, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a principal, aqui relacionada ao tema, a extintores, que é a IT número 21 de 2018, né, do Corpo de Bombeiros do RN. Então, ela traz alguns critérios, né, que devem ser levados em consideração quando a empresa tiver extintores, né, tiver a obrigatoriedade de implantar proteção por extintores em suas edificações, né? Aí temos também a BNT, as NBR, né? A 12693, que trata do sistema de proteção por extintores, então fala das classes dos agentes extintores, né? Traz vários parâmetros aí que devem ser considerados. E a Portaria Normativa número 3 de 2010, do Ministério do Planejamento, né? Que aí para o serviço público ela traz várias diretrizes aí sobre como implantar ações, né, de proteção à saúde dos servidores, né, e assim poder reduzir, mitigar os riscos, né, e evitar acidentes e doenças ocupacionais, que a gente sabe que geram diversos tipos de afastamentos, né, do trabalho. Pessoal, Triângulo do Fogo, né? Creio que muitos já conheçam, já tenham ouvido falar sobre isso. E para que a gente possa combater o princípio de incêndio, a gente tem que ter ideia de como esse fogo ele é formado, né? Como que ele é originado, como é que ele surge. Então, é o chamado Triângulo do Fogo, né?
Então, para que haja fogo, são necessários 3 elementos, né? Oxigênio, calor e combustível. E, além disso, recentemente, nos últimos anos, tem uma nova definição, deixando de utilizar o triângulo do fogo. Na verdade, não deixando, só complementando, colocando mais um fator nesse triângulo do fogo, formando o tetraedro do fogo. Aí já são 4 elementos, né, entrando a reação em cadeia. Então, os especialistas implementaram este quarto elemento, né, que é a reação em cadeia. Temos aqui as formas de extinção do fogo, né, como eu havia dito anteriormente, retirando um dos elementos do tetraedro, a gente vai estar extinguindo o fogo, não há capacidade de haver fogo, de haver chama, né? Então a gente pode retirar o calor, né, por meio do resfriamento, a gente pode utilizar o extintor de água. Podemos também estar retirando o oxigênio, né, por meio do abafamento, geralmente um extintor de pó. Podemos também atuar na questão da retirada do combustível, do material que ainda não queimou, né? E a questão da quebra da reação em cadeia, né? Que aí a gente pode utilizar também com produtos químicos, né? Que alguns agentes extintores eles são formados por algumas misturas químicas, né? Que vão reagir. E assim, propriamente, vai haver a quebra de reação química lá do incêndio, né? Extinguindo. Bom, as formas de propagação de incêndio. O calor e os incêndios se propagam por 3 maneiras fundamentais: por condução, por convecção e por irradiação. No incêndio, as 3 formas de propagação geralmente são concomitantes, embora em determinado momento uma delas seja predominante. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Por exemplo, um incêndio no edifício. Pode ser que as 3 formas de propagação de calor elas estejam presentes, né? Mas uma delas vai sobressair. Então, por exemplo, aqui na propagação por condução, né? Ela se sobressai aqui nesse momento pelo seguinte: vai começar, digamos, o princípio de incêndio aqui em determinado pavimento e vai haver um aquecimento desse local em suas extremidades, né? No caso nas paredes do edifício, de uma extremidade à outra, até aquecer esses outros ambientes e desprender vapores nos combustíveis lá onde se encontram. Pode ser cadeiras, mesas, equipamentos eletroeletrônicos. Então cada um tem seu ponto de fogo, que é uma temperatura mínima, né, capaz de começar a desprender vapor, né, para se incendiar. Então cada material tem seu ponto de fogo diferente. Então, à medida que for aquecendo esses ambientes, aí eles vão soltando, desprendendo vapores e vai começar o princípio de incêndio, né, de combustão desses equipamentos. E aí por diante, né, e assim por diante. Vai gerando uma reação em cadeia. Aí alguns deles vão ser atingidos, outros não. Aí por isso que a gente vê muitas vezes incêndio edifício, alguns focos de incêndios de forma espaçada, né? Ou seja, nos primeiros andares, aí vai intercalar, aí você começa a ver outros focos pelo meio. Então de forma espaçada, porque onde não há foco de incêndio, quer dizer que ainda não atingiu sua temperatura capaz de haver combustão naquele local. Beleza, pessoal? Aqui, propagação por convecção, onde os gases quentes fazem com que ocorram focos de incêndio em andares distintos. Então, o que acontece aqui? A convecção, ela nada mais é do que a troca de massas de ar, né? Vai circulando aqui dentro do ambiente. E essas massas de ar, né, acompanhadas da fumaça, vai superaquecer esses ambientes
e vai espalhando os focos de incêndio, né, pelo prédio. Então essa é a forma de propagação por convecção, trocas de massas de ar quente com massa de ar fria, né? Radiação de calor de um edifício para o outro, né? Aqui é o propagação por irradiação. Então como vai acontecer, né? Então, consiste na propagação de calor por meio de ondas retilíneas, né? De um edifício para o outro aqui, né? Ele vai aquecendo sem precisar de ter algum contato, né? Vai ser pelo ar mesmo a trajetória. Vai transmitir esse calor até aquecer a extremidade do prédio adjacente, né? E daí vai atingir a temperatura adequada e iniciar o processo de combustão, os focos de incêndio, né? É uma de propagação por radiação também. Determinantes de uma situação perigosa. Associados ao incêndio e acompanhando o fenômeno da combustão, aparecem em geral 4 causas determinantes de uma situação perigosa. O calor, chamas, né? Fumaça, insuficiência de oxigênio, devido à fumaça, né? Essas formas. Efeitos da fumaça. Do ponto de vista de segurança das pessoas, a fumaça causa danos mais graves e, portanto, deve ser o fator mais importante a ser considerado. A fumaça pode ser definida como uma mistura complexa de sólidos em suspensão, vapores e gases, desenvolvida quando o material sofre processo de combustão, decomposição por efeito do calor. Efeitos da fumaça no organismo. Os componentes dessa mistura, associados ou não, influem diretamente sobre as pessoas, ocasionando os seguintes efeitos: diminuição da visibilidade, devido à atenuação luminosa do local, lacrimejamento e irritações nos olhos, modificação de atividade orgânica pela aceleração da respiração e batidas cardíacas, vômitos e tosse, medo, desorientação, intoxicação e asfixia. Então, gente, um dos fatores que agravam muito é a questão da fumaça, e não somente as chamas em si, né? Então, desmistificando aqui algumas situações, né, e relacionadas ao incêndio, o que é mais perigoso, na verdade, não é a própria chama, e sim a fumaça que é gerada. Então, num processo de combustão, diferentes compostos ali estão misturados, né, na queima ali do combustível. Então, vários compostos químicos ali. E essa fumaça, elas são tóxicas, né? Ela entra no organismo, vamos supor, um ambiente ali que está se incendiando, que tem pessoas, as pessoas vão sentir esse efeito, né, da fumaça. Quanto mais tempo elas permanecerem naquele ambiente, mais elas vão sofrer, né, com assim, as consequências, né, da fumaça, da inalação da fumaça. E a fumaça é responsável por um índice muito alto de óbitos, né, relacionado a incêndios. Então a baixa visibilidade no local, né, isso aí prejudica muito, né, as pessoas enxergarem, né, a rota de fuga, conseguir sair do local, fazerem, na verdade, um auto-resgate, né, quando elas podem sair por elas próprias, né, encontrar o meio de saída, os acessos. Então, a fumaça, ela causa desorientação, né, e intoxicação, asfixia. E esse último aqui, por fim, a pessoa desmaia, né, perde a consciência, desmaia, vindo a óbito, né, o que dificulta também as equipes de resgate identificarem eventuais vítimas, né, de incêndio, a questão da fumaça, né, em ambientes fechados. Bom, gente, todos sabem, né, que houve aquele acidente na Boate Kiss, né, que gerou repercussão aí nacional, né, amplamente divulgada aí pelos meios de comunicação, noticiários, e foi uma tragédia impactante. O incêndio na Boate Kiss matou 242 pessoas e feriu
680 outras, né, numa discoteca na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O incêndio ocorreu na madrugada do dia 27 de 1 de 2013 e foi causado pelo acendimento de um sinalizador por um integrante de uma banda que se apresentava na casa noturna. A imprudência e as más condições de segurança ocasionaram a morte de mais de 2 centenas de pessoas. Então, pessoal, aqui uma série de fatores contribuíram, né, para que acontecesse essa tragédia. Lógico, não equipamento nenhum, nem meio de proteção algum vai proteger 100%, né, vai evitar que um princípio de incêndio ocorra. Na verdade, eles estão ali para que estejam adequados, né, operacionais, para, se for preciso, numa situação de sinistro, princípio de incêndio, eles possam garantir um resultado satisfatório, né, evitando que o incêndio tome proporções maiores. Então, um dos fatores que contribuiu aqui foi a falta de extintor, né, de extintor adequado. Tinha um extintor, mas ele estava despressurizado, ele não funcionou no momento que foi necessário que ele funcionasse, né. Ele até foi retirado, tentaram manuseá-lo, mas ele não funcionou na hora. Então, o que fez com que o incêndio, o princípio de incêndio, ele se tornou um incêndio, né? Então, há uma diferença aqui, do princípio de incêndio para um incêndio, propriamente dito, né? E o equipamento extintor, ele é direcionado para combate a princípio de incêndio, não para o incêndio. Então, os especialistas costumam dizer que os incêndios, os princípios de incêndios, eles têm que ser combatidos até os primeiros 5 minutos, no máximo. Claro que dependendo do combustível ali, 5 minutos pode também não fazer nenhum efeito você combater com o extintor, né? Então, se tornou incêndio, você já não tem mais capacidade de operar com extintor. Aí já tem que chamar o corpo de bombeiros, né? Uma brigada de incêndio com equipamentos adequados, né, que possam dar suporte num momento como esse. Então, o extintor lá, né, nessa boate, ele não funcionou adequadamente. O incêndio ele tomou grandes proporções, né? Na verdade, o combustível lá, que estava sendo incendiado, ele não era adequado, né? O material dele. Então, quando a chama do sinalizador começou a aquecer, ele começou a desprender vapores e muita fumaça. Então, como eu falei aqui, abordei anteriormente sobre a fumaça, que é dos fatores que mais matam, né, nos incêndios, então a fumaça foi liberada assim rapidamente pelos ambientes. Outro fator foi a falta de saída de emergência, né? Existiam algumas saídas, mas que foram mal dimensionadas e que tinham barreiras, né? A saída de emergência não pode ter nenhuma barreira, não pode ter nada que dificulte a saída das pessoas, né, numa situação de pânico, né, que seja preciso abandonar aquela edificação o mais rápido possível. Então, como tinha muita gente nesse local, aí o pessoal entrou em pânico e querendo sair, tinha essas barreiras metálicas, né, na frente das saídas de emergência. E a saída de emergência era muito pequena, né, foi mal dimensionada. Então, essas pessoas, conforme a fumaça ia aumentando, ficaram sem visibilidade e foram para locais que não eram o destino correto, né, para que eles saíssem seguros dali. Foi daí onde ocorreram vários óbitos. Pessoal, medidas de segurança contra incêndio. Então, existem várias medidas, né, de proteção contra incêndio. Aí vai depender de cada edificação, né, da particularidade de cada uma, da altura da edificação, né? São vários fatores que são determinantes ali para que o projeto ele possa dimensionar esses equipamentos. Quais os equipamentos que são necessários ali naquele local. Então, as medidas de proteção são prevenção fixa por hidrantes, prevenção móvel por extintores de incêndio, compartimentação vertical, chuveiros automáticos, chamados sprinklers, alarme de incêndio, sistema de detecção, iluminação de emergência, sinalização, escada enclausurada, elevador de segurança, área de refúgio, para-raios, instalação de hidrante público, né, que eles ficam sob o passeio, né, ali nas fachadas.
Pessoal, existem duas formas de proteção, né? A proteção ativa e a proteção passiva. Vamos abordar aqui a proteção ativa, somente a questão dos extintores portáteis, né? Que é o assunto aqui da nossa aula resumo. Então, existem os extintores portáteis e extintores sobre rodas, que são chamados carretos, né? Tem diferença de um para o outro. Os extintores portáteis, eles são extintores, o próprio nome já diz, né? São de fácil manuseio, qualquer pessoa pode pegá-lo sozinha mesmo e combater um princípio de incêndio. Já os extintores sobre rodas também pode ser manuseado por uma pessoa só, mas ele ele tem uma capacidade maior de agente extintor, né? Ele pesa mais, ele pesa um pouco mais do que os extintores portáteis. Por isso que é necessário eles terem um dos componentes, eles devem possuir rodas, né? Então, por isso extintores sobre rodas, para que eles sejam empurrados e não carregados, né? O extintor portátil é um aparelho manual constituído de recipiente e acessórios, contendo o agente extintor. Pode ser pó, gás carbônico, né? Destinado a combater princípio de incêndio. Então, vou enfatizar aqui a questão do princípio de incêndio e não do incêndio, né? O extintor sobre rodas, o carreta, né? Também constituído em um recipiente único, contendo agente extintor, porém com capacidade de agente extintor em maior quantidade, né? Por isso ele se torna mais pesado. Aqui os extintores portáteis, né? E os extintores sobre rodas. É muito comum a gente ver esses extintores nos postos de combustíveis. Se a gente prestar bem atenção, eu creio que alguém já deve ter visto. Então, eles são muito voltados para a questão de líquidos combustíveis inflamáveis, né? Postos de combustíveis, em petroquímicas, né? Na indústria química, é que a gente vê mais comumente esse tipo de extintor. Só algumas características aqui do extintor, né? Os componentes que o extintor se subdivide. Então, o extintor tem no seu interior normalmente dois agentes. Um agente extintor de água, espuma, pó ou dióxido de carbono, né? E tem o gás propulsor, né? Chama-se de gás propelente, que ele fica aqui, ó, dessa linha para baixo aqui fica o agente extintor, que ele pode ser pó ou água, né? E essa linha para cima, ela é onde fica armazenado o gás propulsor, né? Que é o gás que vai dar pressão para o agente, quando for acionado aqui pelo gatilho, o agente extintor ele vai sair, né? Para combater o princípio de incêndio. Vai sair sob pressão. Então, gente, aqui o extintor, né? O corpo do extintor, ele é formado pelo manômetro, que é aqui esse reloginho, né? A gente costuma ver nos extintores. A mangueira, aqui na ponta também não está descrito aqui, mas chama-se esguicho, por onde sai o agente. Recipiente, né, que é a chamada carcaça também, metálica do extintor. A base, o agente extintor, né, como eu falei, pode ser pó químico, pode ser o gás e pode ser também água, né, e outros agentes que existem para combater o princípio de incêndio. Sifão ou pescador, né, que é esse tubo aqui. Pressurizante, o gás que eu abordei aqui também. O gatilho, né, que é onde você vai pressionar aqui para expelir o agente extintor. A alavanca, né, o alça, que chamam, que é onde você vai pegar aqui para transportá-lo. E o pino de segurança ou trava, né? Então é uma travazinha metálica que você coloca para evitar que ele seja acionado de forma acidental. Então, além dessa trava, ele possui um lacre, né, por cima dessa trava, para que ninguém retire, né, de forma acidental esse pino e acione o extintor. Então essa é uma forma de garantir também que ele não foi violado, né? Uma vez o extintor violado, ele tem que ser mandado para a recarga. Por isso que esse lacre ele deve permanecer intacto. Sempre nas inspeções observar esse lacre. Quando os extintores forem instalados em paredes, o suporte de fixação do extintor deve ser instalado no máximo a 1,60 e no mínimo a 10 cm do piso acabado.
Então, isso aqui é uma recomendação da instrução técnica lá, número 21/2018, né, que a gente viu lá no início. O Corpo de Bombeiros ele determina a forma que esse extintor deve ser instalado, né, no local lá, na edificação. Então, no máximo é uns 60. Por quê? Porque para garantir que outras pessoas de menor estatura elas possam manusear, possam retirar esse extintor, né, da parede lá e manuseá-lo para apagar um princípio de incêndio. E no mínimo 10 centímetros do piso acabado. Então, isso para que não haja o contato direto do extintor com o piso, né? A gente sabe que o piso é lavado, o piso pode estar molhado, isso aí vai danificar o equipamento, né? Vai gerar até corrosão. Aqui alguns suportes, né? Esse suporte de parede, suporte convencional de parede, para a gente fixar os extintores. Aqui é um suporte que a gente vê em veículos. Hoje em dia, os veículos de passeio não é mais obrigatório usar extintor, somente para os veículos pesados, né? Transporte de carga, transporte de passageiros, né? Os veículos destinação de uso escolar, transporte de estudantes. E além disso, pessoal, tem a questão da sinalização. O extintor deve estar sinalizado. Também tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros que aborda isso. Essa plaquinha aqui, ela tem que estar acima do extintor, né? E ela tem uma altura aqui que gira em torno de, no máximo, 1,80. Então essa sinalização aqui, na verdade, tem que estar 1,80, né? Da base da plaquinha aqui para o piso. Beleza, pessoal? Então o extintor tem que estar seguindo os padrões que a IT fala, né? A instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Pessoal, extintor é obrigatório ter o quadro de instruções, né, de operação. Se ele não tiver, ele tá não conforme, ele tem que ter essa instrução aqui. Isso é obrigatório. Aqui, pessoal, além dos itens que eu falei, né, a parte aqui da etiquetagem dele, tem que ter a etiqueta do Inmetro, certifica que o equipamento é seguro, né, foi testado. A questão da etiqueta aqui do manual de instruções, então tem as classes de incêndio, né, para que ele é adequada, a título de orientação, etiqueta da empresa que faz a manutenção, tem que constar também na carcaça do extintor. Isso são itens obrigatórios que a gente deve visualizar nas inspeções. Então, fez a recarga, a empresa lá já vem com essa etiqueta, com os dados da empresa, a validade da recarga, do teste hidrostático, né, que o extintor ele passa por teste, por manutenções. Aqui o rótulo, pessoal, o rótulo de um extintor, né, ele está instalado aqui na parede. Então, ó, vejam bem aqui que nesse rótulo ele traz as instruções de uso, de manutenção, dados técnicos, né? Então ele vai dizendo aqui para que classe de incêndio ele é indicado, né? Daqui classe B e classe C. Fala do peso dele também, ó, extintor de 4 kg. Agentes extintores, né? Exemplo de agentes extintores. Então, regulamentado aqui por essa NBR, né? 15808/2010. Então, água pressurizada é um deles, né? O que a gente vê mais comumente, né? O extintor de água. O chamado GLE, né? O líquido gerador de espumas. Gás carbônico, gás halon, né? Hidrocarboneto halogenado. Tem um extintor tipo BC, que é o pouquinho, é a base de bicarbonato de sódio. Extintor ABC, a base de monofosfato de amônia, né? É um extintor mais moderno, né? Ele atende a essas 3 classes de incêndio, A, B e C. Tem o extintor classe D e o extintor classe K. O extintor classe D para metais pirofóricos e o classe K cozinhas industriais, né? Óleos, frituras. Né? Bom, pessoal, trouxe aqui as classes de incêndio, né? As que a gente vê com mais frequência no Brasil, que a gente trabalha, é a classe A, B e C. A classe D a gente não é muito comum a gente ver esses extintores, nem a classe K. Classe A, a gente vai ver no próximo slide sobre as características dessas classes de incêndio. Né? Bom, gente, incêndio classe A, né?
Queimam em razão de superfície e profundidade, né? Deixando resíduos, geralmente cinzas, né? Então, uma queima num incêndio, né, em materiais classe A, que são, exemplo, madeira, papel, tecido. Então, eles vão queimar em superfície e vão queimar em profundidade, né? Deixando resíduos da queima, né? Cinzas, subprodutos da queima, da combustão. Classe B são classes onde o combustível são líquidos e gases inflamáveis. Queimam em razão de superfície, ou seja, eles só queimam em superfície, não em profundidade. E não deixam resíduos, né? Não deixam cinzas, nenhum subproduto. Eles queimam totalmente. Então, exemplo, a gasolina, o éter, álcool, óleo. Classe C já são para equipamentos elétricos e eletrônicos energizados, né? Então, o que acontece? A gente deve tomar muito cuidado também com essa classe, porque tem equipamentos que mesmo fora da tomada, eles têm ali uma resistência, né? Tem uma corrente ali passando por eles, né? Então, no momento que você jogar água, você pode sofrer ali algum tipo de descarga elétrica, né? Sabemos que a água é condutora de eletricidade. Então, deve tomar muito cuidado e evitar, não é recomendado utilizar o extintor de água em classe C, seja ele desligado da tomada ou não, né? O classe D, aí já são para metais pirofóricos, né? Então, queimam em altas temperaturas. Para apagá-lo você necessita de pós especiais, né? Como aí o exemplo daquelas casas que fabricam, né? Aquelas indústrias que fabricam fogos de artifício, né? Pode gerar um acidente ali a qualquer momento. Então, o extintor indicado é o classe D. Ele é um pó especial. Classe K, né? Já para cozinhas industriais. Então, ele vai combater ali o incêndio em óleo de cozinha, né? As cozinhas industriais, os refeitórios de empresa, né? Aqui demonstra as formas, né, de classe e de operação aqui com os extintores para apagar o princípio de incêndio. Vejo que aqui é um combate ao princípio de incêndio classe A, né, pode ser madeira, papel. Aqui classe B, os combustíveis inflamáveis. Aqui classe C, equipamentos eletroeletrônicos, né, energizados. Classe D e classe K. Aqui os extintores, né, mais comuns que a gente vê aí seriam utilizados, né, instalados aí nas empresas. O extintor de água pressurizada, pó químico seco, gás carbônico e o pó ABC. Então vejam que esses extintores, esses 4 aqui, 3 são considerados extintores de baixa pressão, que são o de água pressurizada, pó químico seco e pó ABC. Então esses 3 eles são considerados extintores de baixa pressão. Já o de gás carbônico ele já é considerado um extintor de alta pressão. Por quê? Porque o cilindro dele ele é bem mais reforçado, ele é uma carcaça bem mais pesada. Vejam que ele não tem manômetro. E o que acontece? Dentro dele o agente é um gás sob alta pressão, né? Que é o gás carbônico. Então, por isso que ele é considerado, né? Porque ele está com uma pressão bem maior do que esses outros. E a carcaça dele é tipo aquelas de balões de oxigênio, né? Que a gente vê em hospitais. Então, ela não possui costura nem emendas. Já os outros extintores de baixa pressão, eles possuem costuras em sua carcaça, né? Devido à solda, processo de solda. Por isso eles têm a pressão bem mais baixa. Então dá para a gente identificar o extintor ao olhar, né? De uma certa distância você já identifica. Por exemplo, esse extintor de CO2, né? Você já identifica ele que ele tem um difusor. No lugar de ser um esguicho, como é o extintor de pó e o de água aqui, ele tem um difusor, né, que é por onde vai sair o gás. Lembrando que tem uma particularidade que para você operar esse extintor, para você manuseá-lo, você tem que ter cuidado para não pegar nesse difusor. Que o gás vai sair sobre baixíssimas temperaturas e vai congelar essa parte e pode causar queimadura. Beleza, pessoal? Então, basicamente,
essa forma de diferenciar, né, o extintor visualmente. Já o extintor de água, ele às vezes se confunde, né, ao olhar para o extintor de água e o de pó. Mas dá para saber também. Uma das formas é visualizar aqui a ponta do esguicho do extintor de água. Pois ela possui um orifício de diâmetro bem menor do que o de pó, né? O de pó ela possui um diâmetro maior, né? Que é para sair o agente extintor. Então essa é uma das formas. E o próprio rótulo, né? Você pode dar uma olhada. Então lógico que você, para combater um princípio de incêndio, a gente precisa ter agilidade, né? Não necessariamente a gente vai parar e ficar lendo os rótulos, né? Você já, com os treinamentos você vai se familiarizando e vai ganhando tempo, né? Nos simulados, para se ocorrer um princípio de incêndio você tenha como combater o princípio com agilidade. Alguns outros extintores aqui, né? Espuma mecânica, o gás halon, né, que são extintores mais difíceis de a gente ver assim nos estabelecimentos, o classe K, classe D, desculpe, e o classe K. Pessoal, esses equipamentos que vocês viram aí, eles passam por manutenções, né, periódicas, e isso está na legislação. Então, constantemente a gente tem que estar inspecionando eles para que, se houver alguma não conformidade, a gente possa estar enviando esses equipamentos para manutenção, né, o profissional habilitado, né, em empresas que têm essa certificação. Então, a NBR A12962, ela trata da manutenção de primeiro nível, né. A manutenção de primeiro nível é uma inspeção realizada no extintor de incêndio, em seu local de instalação e sem a desmontagem do equipamento, com a finalidade de verificar se este permanece em condições normais de operação, especificamente referente aos seus aspectos externos. Então, essa manutenção de primeiro nível, pessoal, não precisa remover o extintor para o local, para a oficina, né, para a empresa, para que ele possa trabalhar com esse extintor, corrigir. Então, não precisa. No próprio local lá da edificação, ele pode ser corrigido, né? Por exemplo, um rótulo, né, que está com baixa visibilidade, né, ou está sem rótulo. Então, essa manutenção ela pode ser realizada no próprio local lá do estabelecimento. Então, coloca-se o rótulo, né, e pronto, ele está já apto dentro dos padrões, né, do Corpo de Bombeiros. E outras situações, como a obstrução, né, do orifício das mangueiras, que pode gerar entupimento. Então, a gente tem que estar verificando, né, faz a limpeza, desobstrui. Alguns componentes que não estão submetidos à pressão, né, podem ser trocados. Aí entra na manutenção de segundo nível já, caso seja detectado algum componente que está danificado, né, que ele esteja sob pressão, aí tem que ser, o extintor tem que ser removido até a empresa certificada, né, e profissionais habilitados que devem realizar aquele serviço, né? Como também a recarga, né? Então, as recargas dos agentes, ou por uso, né? Às vezes o extintor foi usado, né, para apagar um princípio de incêndio, e uma vez usado, ele tem que ser mandado para a recarga, para a empresa, né, para a recarga, no local apropriado. Não pode ser no próprio estabelecimento. Aí configura a manutenção de segundo nível. Então, manutenção de segundo nível requer execução de serviços com equipamentos locais apropriados e por pessoal habilitado. Reposição e substituição da carga nominal do agente extintor ou expelente. O extintor tendo sido utilizado ou não, realizado a cada período de 12 meses. Né? Então, aqui, geralmente, as empresas elas recomendam a recarga a cada 12 meses, né? De qualquer tipo de extintor. Porém, na norma tem uma especificação de que o extintor de CO2 é o único que é exceção à regra, né? Ele deve ser recarregado a cada 6 meses. Então, ele também tem uma particularidade que você vai perceber que ele não tem manômetro. Então, como que eu vou saber que ele está abaixo da capacidade? Vai ser pelo peso. Se ele apresentar uma diferença de menor que uma diferença de 10 centímetros em média, ou de 10% em média do seu peso,
ele está abaixo do seu peso em 10%, ele já precisa ser mandado para uma recarga. Mas geralmente as empresas fazem as recargas dos demais, de pó, de água, elas recomendam 12 meses para todos os extintores, né? Então, pessoal, existe um extintor que ele possui o gás propelente na própria carcaça, né? Junto com a gente. E chama de extintor pressurizado, que é o que a gente vê comumente, né? É o extintor já pressurizado. Mas também existe o extintor a pressurizar. Então, aquele extintor que ele tem uma ampolazinha de lado da carcaça, onde aquela ampola contém o gás propelente, né? Que só vai ser injetado para dentro da carcaça, para ficar junto com a gente, quando for necessário o seu uso. Aí tem toda uma operacionalidade lá para você abrir lá o dispositivo, né? Para que esse gás ele passe para a carcaça principal, né? Para ser pressurizado e ser utilizado. Então, esses extintores a pressurizar a gente vê mais em extintores sobre rodas, né? Que são vistos mais em petroquímicas, em postos de combustíveis. E muitas vezes ele é a pressurizar e não já pressurizado. Aí manutenção de terceiro nível, que é o reteste, né? BR13485. Então, a execução de ensaio hidrostático no cilindro extintor, em conjunto com a substituição de sua carga nominal, realizada a cada 5 anos, no ano em curso de seu vencimento. Então, vejam bem, aqui 5 anos é para o reteste, né? De que fala essa manutenção de terceiro nível. Então, a cada 5 anos, a carcaça do extintor deve ser submetida ao teste hidrostático, né? Verificando a pressão. E concomitante pode ser realizado a sua recarga, né? Pode ser realizada a sua recarga do agente extintor, para que seja realizado tudo num ano só, né? A recarga é anualmente, mas quando completar 5 anos você faz o reteste junto. Beleza? Bom, gente, aqui foram algumas inspeções feitas, né, pelas brigadas de incêndio, né, dos campos. Em um determinado campus foi verificada essa situação, né? Então, lembrando que onde houver equipamento de proteção contra incêndio, por exemplo, extintores, o local tem que ser protegido da seguinte forma: não deve ter nenhuma obstrução, né, no local do equipamento, impedindo que alguém tenha acesso rapidamente ao mesmo, né? Então, o extintor tem que estar livre, desobstruído, sua área, né? Tem que estar desobstruído. E aqui foi verificado que tem uma mesa, né? Tem uma estação de trabalho aqui de um servidor. E isso não pode acontecer em momento algum, né? Então, ocorre aí um princípio de incêndio, a pessoa vai ter dificuldade de pegar esse extintor para manuseá-lo, né? Aqui já foi no almoxarifado, né? Um depósito de materiais. Então, o extintor ele deve estar em local de fácil acesso, desobstruído, né? Fácil visualização, porque é um equipamento que pode garantir a vida de uma pessoa ali, né? Evitar um acidente com grandes proporções, né? Um incêndio. E veja que aqui nesse depósito o extintor estava no piso, que não pode ocorrer. Ele tem que estar lá no suporte. E além disso, não deve ter esses empecilhos aqui, né? Essas prateleiras aqui que são barreiras físicas que impedem de que cheguemos até o equipamento de forma rápida, né? Então, aqui são algumas não conformidades que não são difíceis de serem resolvidas, né? Podem ser detectadas até por qualquer servidor, na verdade, né? Pessoal, também devemos ter atenção às questões da parte elétrica, né? Então, fios desencapados, né? mal fixados, emendas ali, que podem gerar faísca, podem gerar princípio de incêndio, né? E queimar aí equipamentos elétricos, eletrônicos. Inspecionar também tubulações de gás, né? Que podem gerar vazamentos, causar explosões em ambientes fechados, né? Devemos dobrar atenção com laboratórios, né? Onde há armazenamento de reagentes, né? Então a gente sabe que cada um tem sua particularidade, cada um reage de uma forma diferente.
Eles podem reagir entre si também, pode gerar princípio de incêndio e culminar para um incêndio, né? Com grandes proporções aí, pode consequentemente vitimar pessoas. Pessoal, foi detectado, né, a presença de HGLP, né, dentro de laboratórios, que também não é recomendado, pelo fato de haver algum vazamento e gerar uma explosão, né, no ambiente fechado, mas sendo que nesse local ainda não tinha projeto, né, de dimensionamento de gás, né, que deve ser na área externa e com distanciamento de segurança da edificação. Por isso, o gás estava sendo utilizado dentro do ambiente. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado nessa situação ao chegar no ambiente, né? Não acender luz, não gerar faísca e abrir portas e janelas e deixar por alguns minutos aí para que o gás, se houver vazamento, o gás possa ser dispersado, né? Para o ambiente externo e possa evitar um acidente. Aqui alguns gases, né? Eles precisam ser inspecionados, né? Eles precisam estar armazenados de forma correta. Tem gases que não podem estar juntos assim como esses estão, né? Eles podem reagir, eles podem causar acidentes. Então a gente deve estar tendo esse cuidado e armazenar adequadamente, né? Tem uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros também que traz esses parâmetros para que possamos armazenar líquidos combustíveis inflamáveis com segurança. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês gostem do material e até a próxima.